a Ti, Senhor Deus, amigos de Jesus, amigos da casa de Hilda, que possamos ter uma noite boa, uma noite deliciosa, onde nós vamos aprender um pouco mais. Nós queremos aqui partos desses textos, as escolhas. Para falar conosco, o tema culto do Evangelho lá, uma excelente proposta, poderosamente. Vamos chamar aqui o nosso amigo Marcos Leitão. E aí, gente? Eu ia falar Marcos Leitão. Tudo bem? Tudo bem atrás? Tá tranquilo? Deixa assim, cineminha. Ficou legal o cineminha? Então tá bom. Nós vamos começar hoje sobre o culto do Evangelho lá e vamos colocar o culto como um processo de terapia, tá bom? Bom, nós aqui na casa, nós damos uma importância muito grande ao Evangelho lá. Por quê? Porque toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, estão participando. E as demais, que são os outros núcleos, tanto a casa do Espírito Editora, como a Criptolista de José nasceu no culto do Evangelho lá, na minha casa e na casa de Robson. Quando a gente morava ali no bairro Santa Terezinha, Rua Congonhal 298. Nós morávamos num barracão de 3 cômodos, de teia de amianto, e aos domingos, às 5h30 da tarde, nós começávamos o nosso culto do Evangelho lá, depois de participar de uma atividade social especial no Centro Espírita, que se chama Fraternidade Cristã, Obreiros da Vida Eterna, que foi a casa que antecedeu a Sociedade Espírita. Eu e o Robson saímos de uma outra casa, que chamava Caravana de Luz, que era no bairro Patrocínio, que hoje está ali na Vila Rica, com a Fátima Carvalho e o Marcos Carvalho. Saímos de lá e fundamos Obreiros, junto com a Divina, o Silvio, Elias e Deusinha. E nós fazíamos um trabalho social que a gente chamava de Domingão. Era a gente tirava o domingo inteiro, começava às 8 da manhã e terminava às 16 horas, onde todas as atividades sociais que a gente deveria fazer durante a semana, a gente fazia no domingo. Então, saiu um grupo que fazia a campanha do quilo, saiu outro grupo para visita ao leprosário, outro grupo que realizava bazar, outro grupo que realizava evangelização infantil, outro grupo que fazia a mocidade, que era eu que coordenava na época. Então, a gente fazia isso tudo num domingo só. Eu chamava Domingão. Então, no final do dia, a campanha do que chegava, a gente ia separar os alimentos, colocar nas sacolas, aquela coisa toda. E quando a gente voltava para casa, às 5h30 da tarde, a gente fazia o nosso culto de Evangelho lá todos os domingos. Esse culto começou a ir muita gente, muitos amigos, pessoas. A própria dona da casa que morava na frente em Holanda começou a perguntar por que entrava tanta gente no barracão. Muita gente passava no corredor dela, né? Barracão tinha um corredor assim, então todo mundo ficava passando e ela começou a estranhar. Que é isso, né? Até que um dia ela bateu lá à tarde, o que estava fazendo? Aí nós falamos que era o culto, ela começou a participar, com os maridos, os filhos. Hoje ela é coordenadora lá do Obreiro da Vida Eterna, lá no Santa Terezinha. Eu amo o marido, os filhos e todos os filhos, né? Pois bem, a sociedade nasceu desse culto. Quando uma noite a gente recebeu um recado do parceiro, do Uberaba, dizendo que Chico Xavier queria falar conosco. E como a gente não tinha grana naquela época, e hoje também não tinha dinheiro ainda, a gente arrumou um jeito, só Robson foi ao Uberaba. E lá então o Chico desenhou todo o projeto,
até a fundação da sociedade para que a gente pudesse continuar o trabalho. Depois ele propôs a editora, colocou o nome, inclusive, Casa dos Espíritos, o nome foi ele que deu, porque a casa é dos Espíritos, e antes dele morrer ele deixou um conjunto de fitas cassete, na verdade 6 fitas cassete, que ele pediu que a gente ouvisse depois que ele morresse. E quando ele morreu, a gente ouviu que era todo o projeto da clínica holística que hoje se desenha lá na cidade de Sabará, né? Então a gente tem muito apreço pelo culto do Evangelho lá, e a gente gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto, porque se não todos, a grande maioria que está aqui hoje, no domingo, e está fazendo o tratamento magnético, a espiritualidade certamente recomendou, entre várias ações, o culto do Evangelho lá, né? Alguns ficam se perguntando como é que é, o que faz, o que acontece, seja lá o que for. Então nós vamos bater um papo sobre essa questão, que é muito legal de fazer, é importantíssimo que a gente faça, principalmente nesse dia de entretenimento, e é claro que a gente não vai ensinar aqui. Nós vamos colocar algumas coisas e ao finalzinho então vamos ter uma surpresa para vocês, tá bom? Bom, eu usei esse slide hoje de manhã numa outra circunstância e eu vou usar ele agora porque eu acho que ele se encaixa muito bem naquilo que a gente vai conversar, né? Está em Lucas, por favor, volta. Então, que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Lucas 9, 25. Né? Hoje de manhã eu estava pensando que nós estamos vivendo num mundo do consumismo. Né? Não do consumo. Consumo e consumismo eles são bem diferentes. Consumo é uma necessidade que a gente tem de possuir algumas coisas de conformidade que a gente possa viver tranquilamente, com mais sossego, usufruindo inclusive de alegria e de prazer. O consumismo é essa coisa desenfreada e que a gente compra, come e nunca está satisfeito e vamos levando a nossa vida num amontoado de coisas que ao invés de nos deixar satisfeitos, mas inteiros, vai nos subdividindo a ponto da gente não se entender, nem entender o mundo sem a possibilidade de ter, quanto mais ter, melhor. Né? E aí no Evangelho, o Lucas fala uma coisa bem legal, ele fala assim, olha, não adianta nada você possuir coisas, você ganhar o mundo, esse mundo temporal, ilusório que a gente vive, se você se distanciar de você mesmo. Ou seja, se você perder a sua alma, a sua essência, essa é uma das mais graves circunstâncias nas quais nós, seres humanos, incorremos, né? Voltar as nossas atenções, a nossa sensibilidade, as nossas percepções para o perecível e esquecer a essência da qual nós somos formados, que nós chamamos de espírito, né? Hoje de manhã eu disse que a maioria de nós se comporta assim, porque na verdade a gente se diz livre, mas nós somos escravos de um sistema que a gente não conhece, que a gente não percebe, mas que rege as nossas vidas no macro e no mínimo. Hoje você veste o que a televisão pede para você vestir, você come o que a televisão pede para você comer, você fala do jeito que a televisão pede para você falar, você se relaciona com as pessoas da maneira como a televisão pede, qualquer outra coisa peça para você fazer. E por mais que a gente admita que não, estamos enganados. A gente faz sim. E quando não é a questão da comunicação, é a questão da religião, quando é a religião, é a questão da política, quando é a política, são todas essas circunstâncias que a gente inventou e que a gente diz ser instrumento de homem moderno. Na verdade, moderno nós não temos absolutamente nada, a não ser uma tecnologia que para nós transformou um brinquedo e que da qual nós também nos tornamos escravos. Né? Hoje você anda pelo mundo, não estou defendendo o mundo sem tecnologia, tá? Claro que não. Mas hoje nós temos, por exemplo, escolas psicológicas na área da medicina que estão estudando essas novas doenças tecnológicas e que o indivíduo não consegue se desprender de um WhatsApp, de um Facebook ou qualquer outra coisa que porventura o leve a um mundo onde as coisas são interessantes, mas não são verdadeiras. Então até disso nós nos tornamos escravos, né? Então livres nós não somos, não. Porque não vivemos nessa condição de liberdade. Nós estamos inseridos dentro de um sistema
E aí ontem foi sábado, né? Foi sábado, isso mesmo. Eu vi uma coisa na TV, e uma das coisas que eu não sou é careta, mas quando eu vi, certamente me chamou a atenção, eu comecei a pensar o seguinte: estava passando aquela novela Totalmente Demais, né? Estava passando uma cena com aquele gangster no espaço, sabe, aquela coisa, em vez de gerar entendimento e compreensão, só gera mais preocupação, né? Porque o efeito gênero sexual não precisa ser afetado daquele jeito, mas isso vende, vai embora, né? Então estava ele conversando com aquela menina que é uma das candidatas a ser garota Totalmente Demais, né? E o papo era o seguinte: é que aquele cara está querendo pegar aquela menina de qualquer jeito, né? E esse menino, virou, porque tem várias barbaridades que ele falou com ela, ele virou para ela e falou assim: não se preocupe não, entre várias coisas, esse negócio aí, avô tá novo. Putz, cara, não é assim na avô tá novo, né? E aí a cena pulou pro namoradinho dela, que começou assim, o casal se pegando no canto, aí a câmera foi rodando, um monte de casal se pegando na festinha, ele com a garrafa na mão, perguntando para ela: onde é seu quarto? Ela é ali, então vamos. Não sou careta, tá, gente? Mas vocês entenderam como é que é esse mecanismo? Porque esse menino deve ter visto isso. Você não viu? Entenderam? E aí a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, a questão da sexualidade, a valorização da mulher. E uma novela com esse conteúdo passa essa informação de uma maneira super natural. Eu nem sei que eu percebi aquilo com tanta ênfase, mas o fato é que aquilo me deixou estarrecido. Porque como eu percebi, muitas outras perceberam. E se é um ator global, eu posso fazer. Já temos um ator global. Eu posso fazer. Né? Então essas coisas, elas vão nos somando e a gente vai ganhando mundo e a gente vai perdendo a alma. E o Evangelho do Lar, ele é uma das possibilidades que vão fazer com que a gente reflita um pouquinho mais nesse contexto sórdido no qual a gente está envolvido, em que nós somos coniventes. Se não somos coniventes, pelo menos a gente faz vistas grossas. E aí quando o nosso menino, a nossa menina com 14 anos chegar grávida lá em casa, na sua casa, você vai perguntar: o que foi que eu fiz? Então, o que você deixou de fazer, né? Ou o seu menino pegando a menina na rua, aquela coisa toda, como se isso fosse uma coisa natural, você vai se perguntar o que foi, mais uma vez, o que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu deixei de conversar com ele? O que foi que eu deixei de tratar com minha filha? O que eu deixei de tratar dentro do meu lar? E um pouco do Evangelho a gente vai ver como uma oportunidade sem igual para a gente tratar desses e outros assuntos. Tá bom? Por favor, Luana. Então, provavelmente sua casa é assim. Beleza? Sua casa provavelmente é assim. Vou explicar para vocês. Aqui na instituição nós estamos dentro das paredes, das cadeiras, mas os Espíritos já nos disseram que no outro nível de vida, no outro nível energético, nós temos 7 andares acima. É um complexo construído em função de todo o movimento energético e espiritual que nós encarnados desenvolvemos aqui juntamente com os espíritos. Então, quando a gente fala assim: você já foi na casa de Everilda? A maioria das pessoas já foi. Como ela é? Ela tem uma rampa, tem um salão, tem um palco, atrás tem a sala de tratamento, tem a sala de conversa fraterna. Essa é a casa de Everilda física. Mas a casa de Everilda extrafísica tem andares para cima e tem andares para baixo. Para cima nós temos 7. Cada um com seu departamento, cada um com seu setor, cada um com sua característica. Por quê? Porque hoje a gente sabe que essa dimensão física na qual a gente transita temporariamente não é a única. Nós temos inúmeras possibilidades energéticas de vida e de civilização se entrepondo a essa na qual a gente chama de dimensão física. Podemos chamar de dimensão extrafísica, podemos chamar de, como Kardec falava, dimensão quintessenciada,
Vide a quântica, que hoje apresenta isso para nós de uma maneira sensacional. Então, a sua casa pode ser um apartamento maravilhoso, mobiliado com esmero, pode ser um barracãozinho também simples, de 3 cômodos, mobiliado nas suas simplicidades, com a sua cara, mas ela tem uma contrapartida espiritual. E geralmente a nossa casa é assim. Parece ter uma casa mal assombrada. Porque a gente permite que tudo entre na nossa casa. A gente não permite que o traficante, uma maconheiro, uma prostituta, ou seja lá o que for dentro da nossa denominação de sociedade, entre. Mas a gente permite, por exemplo, pelo amor de Jesus, né? E isso tem uma contrapartida energética, moçada. Não é só aquela mulher que diz cantora, que pode fazer qualquer outra coisa, não. O Senhor da glória, isso não pode ser música, porque se isso for música, Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia, esse povo todo, Senhor. Entende? Isso tem uma contrapartida energética. Pode até nos encantar da cintura para baixo, tá? Mas mentalmente, emocionalmente, nos enche de bicho energético. E esse bicho energético é no qual a gente vai se movimentar. E tudo que é porcaria que a gente porventura colocar dentro da nossa casa, energeticamente, vai transformar aquele apartamentozinho que você comprou e montou com tanto cuidado, com todo carinho, energeticamente, numa casa mal assombrada. Onde energias ruins circulam e atrás de energias ruins vem mentes encarnadas, desencarnadas, que entram e saem da sua casa e fazem uma maior ameaça. Porque o que eles querem é lixo. E lixo eu estou levando para dentro do meu lar. Eu sustento o meu lar com lixo. E são todas as outras coisas que a gente acha que são normais e que, na verdade, nos colocam numa posição muito baixa daquilo que a gente é. Conversas, atitudes, comportamentos, pensamentos, emoções. Jesus justamente diz quando ele fala assim: olha, você comete pecado até pensando. Porque a ciência já fala assim: pensamento é vida. Você pensou, criou, passou a existir. Então, se a gente pensa de uma maneira desorganizada, essa nossa energia mental desorganizada circula primeiro em torno de nós, como se fosse uma digital energética. Onde a gente foca, ela fluide e vai. E circula também dentro da minha casa. E adentra dentro das minhas coisas, dos meus alimentos, na água que eu tomo, no travesseiro onde eu deito a cabeça. Nossa, gente, ultimamente eu estou conseguindo dormir lá em casa. Parece que o meu quarto está cheio de gente. E está. Geralmente cheio de desocupado. Então, opta para a eternidade e encontrou sintonia dentro da sua casa. Nossa, eu uma sensação esquisita. Às vezes eu em casa tem expostas, aí parece que passa um vulto atrás de mim. Passou. Uns falam um monte. Sujando a sua casa, se envolvendo com você. E quando não são espíritos, é a sua própria ação mental. Então tem muita casa que está assim, ó. Muita casinha legal, muito apartamento legal, muito quarto legal, e você olha fisicamente, é tudo limpinho, arrumadinho no seu lugar, cheiroso. Mas na parte extrafísica, na contrapartida espiritual, é uma casa mal assombrada. Tá? Vamos lá, moça, fala. Este é seu lar, a sua família. Aquilo que eu mostrei no slide anterior é a sua casa. Tá? Cadeira, mesa, parede, televisão. Mas este aqui é seu lar. Este é seu lar, que é diferente da sua casa. Né? Você sabe, quando a gente perguntar, quem são os seus maridos, quem são as suas esposas, quem são os seus filhos, quem são as suas sogras? Já se perguntaram? Nunca se perguntaram? Já se perguntou? Como vocês imaginam que é os seus maridos, as suas maridas, os seus filhos, as suas sogras, os seus sogros, os seus vizinhos?
almas, algumas almas penadas. Mas nós somos espíritos. Segundo a doutrina espírita, o princípio inteligente da criação, que um dia foi criado por Deus, e a sua característica ou a sua filiação com Deus se comprova na sua imortalidade. Ou seja, nós somos o princípio inteligente da criação, criado em determinado momento que a gente não sabe definir, mas nós somos eternos. Nós não vamos morrer jamais. Mas então quer dizer que eu vou viver desse corpo físico o resto da vida, da existência? Não, esse corpo vai morrer. Porque do pó ele é, do pó ele vai voltar. Mas o que move esse corpo, o que faz com que ele reaja às circunstâncias inúmeras, é o Espírito. Esse não morre jamais. Você pode dar o nome que você quiser a ele. Nós chamamos do Espiritismo de Espírito. Ou alma, ou seja, ou eu profundo, a inteligência suprema. Não importa. Tá bom? Então, o seu lar é composto de espíritos que vieram na forma do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, netos, sogras, sogros. Nenhum deles, inclusive nós, é egoísta, viu? Não tem alma gêmea, não. Não tem príncipe encantado, não. Tem sapo. Tem muito sapo aí. Também não tem princesa, não. Tem muita vegeta. Por quê? Porque nós estamos renascidos num mundo chamado Terra, que, segundo a definição dos espíritos, chama-se Terra, planeta de expiação e provas. O que isso quer dizer? Que aqui, ó, não tem nenhum santo. Está todo mundo comprometido consigo e com a lei divina. Nós somos espíritos comprometidos conosco e com o universo. Renascemos no mundo de expiação e provas, porque aqui, diante das intempéries da vida, nós vamos testar os nossos valores e nos fazer pessoas melhores. Porque se assim não fosse, Deus teria um sacana divino para colocar essas coisas nas nossas vidas e a gente resolver sem nenhum acréscimo. Aliás, quer corrigir. Não foi Ele que colocou essas coisas em nossas vidas. Somos nós que colocamos e continuamos a colocar, em função das decisões mal resolvidas. Então, aquele seu marido que você conheceu no shopping center, quando você estava lá, comendo aquele sanduíche do McDonald's, com aquela roupinha que você comprou lá na Marisa, e ele passa com aquela calça, com aquela etiqueta falsa do Iapoca, e que você olha para ele e fala assim: minha alma gêmea, você nasceu para ficar comigo. E é isso mesmo que acontece no primeiro momento. Fofo, simples de dizer, de alma gêmea não tem nada, ele é alma algemada, porque ele veio, e ela veio na forma de compromisso, tá? Os nossos casamentos, por mais legais que eles sejam, são casamentos de compromisso, de um espírito que renasceu no corpo feminino, do espírito que renasceu no corpo masculino, ou nasceu de dois homens ou duas mulheres, com compromissos mútuos. Um lesou o outro em alguma circunstância nas outras existências lá atrás. Mas eu não lembro, graças a Deus. Porque se hoje a gente lembra de coisas, o casal já tem 30 anos de casado. Já caiu o cabelo, já fez a barriga, já tudo está explicando. Aí um dia, a mulher vira para ele e fala assim: amor, vamos na casa da mamãe? Aí ele fala assim: a sua mãe não gosta de mim. Você lembra quando ela fez isso comigo? Amor, isso era na época que a gente estava namorando, já passou quase 40 anos. Mas a gente está de volta, né? Então o esquecimento é uma dádiva divina. Você já imaginou se você está deitado, por exemplo, do lado de um espírito que em outra existência foi a sua mãe? E agora é a sua mulher? Você já imaginou se você está numa relação profissional? Vou dar um exemplo. Eu, que é clássico, né? Na fundação da sociedade, adoro contar isso. Eu e Robson fomos lá no Preso da Vida Eterna, na Rua do Lazer.
nós iríamos estudar uma instituição, que é a Sociedade Espírita Batista, mas que não seríamos só eu e Robson, chegaria uma terceira pessoa. E aí nós estávamos fazendo uma rua de lazer lá no Obreiros, que estava aqui no Teatro Os Saltimbancos, de uma outra mocidade espírita lá de Ribeirão das Neves. E aí uma pessoa que estava fazendo papel de burro subiu assim no palco. Eu olhei para ele e disse: nunca vi na minha vida. Eu tinha visto naquele dia um cara chato. E ele olhou para mim também, fez uma cara, fez um teatrinho, aquela coisa toda. Aí ao final nós fomos cumprimentar os meninos, que eu era também do grupo de mocidade, aquela coisa toda. Eu cumprimentei todo mundo menos ele. Quando eu olhei para ele, aquilo que ele não tinha gostado já se transformou em antipatia. E o Robson adorou ele. E ele adorou o Robson. Nunca mais vou ver esse sujeito, acabou, né? Eu e o Robson trabalhávamos com bijuteria, a gente tinha um ateliê na Praça 7, no prédio foi legal. Um dia eu estou voltando de viagem, entrei na sala, tem um cara sentado de costas para mim, o Robson no pé, rindo até. Quando eu olho, quem era? Um sujeito, um cara que tiver o gesto do andar, a Tia Graxa. Nunca mais esse cara saiu da nossa vida, era o terceiro. E é o Rodrigo, que vocês não sabem, vocês conhecem. Nunca mais ele saiu. Então, o ódio, o anjo não combinando, depois a antipatia, depois se transformou em um ódio mortal, que queria tirar o Rodrigo de qualquer maneira da instituição. Tudo que vocês possam imaginar que uma mente doente pudesse fazer, eu fiz. Tudo. Jogar estante de livro em cima dele foi o mínimo. Eu fiz umas 4 vezes. Ele passava e jogava estante de livro das cartas, sabia? Brigar, xingar, falar mentira. Fiz tudo. Até um dia o Joseph Kleber, que é o espírito que me chamou, falou assim: nós demoramos quase 3 séculos para juntar vocês 3 para fazer um projeto. Então, se você não resolver essa questão com o Rodrigo, em uma semana você está fora do projeto. E quero dizer para você: fora do projeto significa para você que você perdeu a sua reencarnação. E eu virei para ele e falei assim: mas eu sou um dos fundadores. Ele falou assim: e aí a gente resolveu essa questão e até hoje estamos resolvendo essa questão, né? Entenderam? Me mostraram o porquê dessas coisas todas. Inclusive, cada um está escrevendo um livro contando as nossas histórias e onde nasceu essa antipatia pelo Rodrigo. Eu já até li um pedacinho, isso foi muito legal. Mas entenderam? Então, gente, as nossas relações, elas são legais, são muito interessantes, mas elas, porque estamos no mundo de expiação e provas, elas são permeadas para que a gente resolva as coisas que nós não conseguimos resolver em outro momento. Ah, Marcão, mas se existe a reencarnação, eu resolvo na outra. Resolve. Só que a coisa vai só afinando. Jesus já falou uma coisa assim bem legal: ó, eu consegui com sobre mim enquanto você está a caminho, viu? Que vai chegar uma hora que ele vai para um lado e vai para o outro. E aí as coisas vão ficar complicadas. Então, nesse mundo de expiações e provas, onde os nossos relacionamentos geralmente são reencontros de desafetos, desde as coisas mais simples até as mais escabrosas que vocês possam imaginar, o gostoso desse processo é que a gente tenha essa consciência e resolvamos dentro das nossas condições, tá? Então esses são os membros que compõem a nossa família. Aquele bonitinho, rechonchudinho, que está no seu colo, pode ter sido um tirano que matou você em outras vidas, estraçalhou sua família, roubou tudo que você queria, e agora vem como filho para que vocês possam recomeçar esse processo. Aquela mulher que você tem hoje, que talvez cheia você leviana, que não tem compromisso com o mar, pode ser uma mulher que você buscou no prostíbulo e fez gato sapato dela, a deseducou emocionalmente, deseducou na área do sexo, e agora ela tem como esposa difícil, aquela danadinha, e você vai ter que arrumar.
resistências exatamente no ponto que as deixamos. Então, nós temos compromissos mútuos nos nossos compromissos. E para a gente fechar essa etapa, tem um livro muito legal, que depois vocês podem ler, um romance das Líbias das Valentes, que se chama Laços Eternos. Laços Eternos conta a história de um triângulo amoroso na França, né? Condessa d'Amour, não lembro mais o nome da menina, e o Rock. Então, mãe e filha se apaixonam pelo mesmo cara. E a mãe era super vaidosa, uma condessa, uma mulher rica. Ela faz e acontece, enfim, morre todo mundo. E nasce todo mundo também no sul de Minas, camponeses. E Maria, que era condessa, nasce junto com o Rock. Maria, mãe de Rock. Maria, ex-amante de Rock, agora é mãe. E a maior dificuldade que eles têm, Rock adora Maria, Maria adora Rock. Mas a maior dificuldade que eles têm é a proximidade. Porque toda vez que Maria se aproxima de Rock para dar um beijo, um abraço, ela dá esse beijo, esse abraço, não como mãe, mas como mulher, e aquilo para ela é terrível. E para o Rock também, quando ele sente a aproximação da mãe, mas ele sente desejo por mulher, e ele olha para mim e diz, eu não posso ter desejo por mim. E aí ele se afasta. Quando eles tentam se aproximar, esse amor vem de novo, homem e mulher. É um romance lindo, chama Laços Eternos. Sensacional. Então, esse é o seu lar. E essa é a sua família. Tá? Mas talvez esse lar, essa família, esteja assim. Né? E hoje, nessas circunstâncias nas quais todos nós estamos envolvidos, não existe um momento em que a gente possa dizer que algo semelhante não aconteceu. Não está acontecendo. Né? Eu fui assistir esse final de semana com minha mãe. Minha mãe está danadinha. Minha mãe foi cada dia mais danada. E eu tive que falar com ela alto, apesar do meu coração ficar pequenininho, eu tive que falar com ela alto, porque ela tem um ciúme enorme do meu irmão mais novo, com a namorada. Então, toda vez que a namorada chega lá em casa, ela trata essa namorada. E eu falei, mãe, a senhora não pode agir assim. Mas eu posso, porque a casa é minha, assim, a casa é da senhora, mas o filho não. Deve ser muito ruim uma pessoa que está namorando com o filho da senhora verificar que ele, no processo de relacionamento, é melhor que a genitora. Principalmente a genitora que já está com quase 90 anos. Então seria muito bom a senhora repensar nessa atitude, porque ao invés da senhora trazer o seu filho de volta, que já está com quase 40 anos, a senhora vai afastá-lo, e aí sim a senhora vai sentir falta dele. Porque tem de difícil para a senhora aceitar a namorada do meu irmão. Ah, mas ela é isso, ela é aquilo. Não, ela é isso, é aquilo, na visão da senhora. Mas a senhora se dava tão bem com ela, por que isso? Ciúmes, né? Então, os nossos lares, eles estão sendo remexidos, porque tem muitas questões que até um tempo atrás não eram conversadas e discutidas dentro da nossa casa. Então, talvez o seu lar esteja assim, ó. Né? E a gente pode ir até um pouquinho mais aprofundadamente. Talvez a gente possa colocar, por exemplo, que a nossa intimidade, enquanto lar, né? Lar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas expectativas, esteja assim, em conflito, num duelo constante, doentio, perigoso, violento. E vocês já pararam para pensar que talvez nós tenhamos, e talvez não, que nós tenhamos condições para talvez não resolver tudo isso, mas sermos aquela ponte de ligação para o processo de uma convivência melhor? Vou dar um exemplo para vocês. Meu pai, ele era desencarnado, mas ele é muito engraçado. Ele tinha uma coisa com a gente, eu já contei isso aqui, mas vou contar aqui. Meu pai tinha uma coisa que ele falava assim: o seu primo, na sua idade, ele já está fazendo isso. O filho da vizinha, o meu amigo de banco, ele já formou, já casou, já tem filho, né? E eu ficava super chateado com aquilo, porque uma das coisas que eu detesto, sempre detestei, são comparações assim, fulano. Eu
Neves é presidente do Brasil na idade do senhor, eu nem estou aí. E aí o primeiro olhou assim, depois eu fui pensando, né? Ele nunca mais falou isso. Meu pai era bancário, beijo, banco que nem existe mais, né? Mas a gente tem que, às vezes, tomar algumas decisões e definir algumas posições, até mesmo para que as pessoas possam entender os nossos motivos e por que a gente age de determinada maneira. Eu já contei para vocês, vou contar de novo semana passada. Contei semana passada, vou contar essa semana, adoro ter exemplos. Um dia meu pai me levou para eu virar homem, me levou na zona, lá no Canagurus. E aí ele falou assim, você vai virar homem. Eu fiquei muito estranho, eu falei, não, vai, tem tudo, beleza. Me levou. E aí eu cheguei lá, eu fiquei em estado de choque, né, gente? Porque aquele monte de mulher. E meu pai já era um pouco íntimo, porque quando ele chegou na mulherada, já pinceiro todo. Eu falei, não, cuidado, dona Sé. E aí o que acontece? Me colocou uma senhora lá, me pegou, me colocou lá dentro do quarto, e ficou aquela coisa, é claro que não aconteceu absolutamente nada. Eu falei, gente, vamos rezar, vamos dar passo, vamos fazer qualquer coisa, né? Porque há um tempo, ela saiu, mentiu com meu pai, né? E eu também confirmei, virou homem. Enfim, quando eu comecei a identificar meu gênero sexual, né? Eu sou homoafetivo, eu virei para minha mãe já pequeno, eu tinha uns 12, 10 anos, e virei para minha mãe e falei, sua mãe, eu acho que eu gosto mais de meninos do que de meninas. Minha mãe olhou assim, seu meu filho, você não acha que você está muito novo para essas coisas? Não, eu gosto mais de brincar com meninos do que com meninas. Então vamos fazer o seguinte, observa, à medida que você for crescendo, à medida que você for adentrando esse universo, né? Agora tenha o entendimento de uma coisa. O que você decidir, ao ser, como se a gente decidisse isso, né? Eu estou com você, porque eu sou sua mãe, e nós vamos caminhar com isso juntos. E aí o tempo passou, fui crescendo, enfim. Quando eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, foi a hora de eu falar com meu pai. E meu pai, certa época, me fez fumar 8 cigarros, de uma vez, 8, 10 cigarros, porque ele me pegou fumando escondido. E como eu não fumava, ele falou assim, vem cá, que agora você vai fumar. Ele me trancou no quarto, no meu quarto, e eu, você vai tragar. E eu fui tragando, né? E nunca mais fumei, né? Quando eu cheguei a primeira vez bêbado em casa, quando eu saí com os amigos meus, eu cheguei em casa, vibrando, à meia-noite. Hoje o povo sai 1h da manhã, né? Cheguei meia-noite em casa. Tonto, igual um pambá. Você já tomou uma porradinha? Quando, cara, eu fui, bati a porta e meu pai abriu. Vou morrer de como ocorre. Vou fazer beber uns 20 litros de cachaça. Meu pai é genial, gente. Ele só olhou para mim e eu fiquei com tanta vergonha. De ver o olhar do meu pai. Eu acho que o fogo passou na hora. E ele só falou assim, entra, toma um banho e vai dormir no filho. Gente, nunca mais bebi. Vergonha de beber. E no outro dia, era domingo, né? Almoço de família, agora vai cascar no meio do mundo. Conversou comigo, me levou para o mar, conversou, aquela coisa. Eu gostei de duas atitudes totalmente diferentes, né? Pois bem, vou falar com meu pai. Aí cheguei, pá, vou morrer, despedir da vida. Mas eu tinha que falar, né? Cheguei, pai, preciso falar com o senhor. O que foi, meu filho? O senhor está com um tempinho? E eu assim, tá bom. Eu assim, pode falar. Aí eu falei, logo, pai, só o quê? Quê? Esse ouviu? Eu não ouvi, o que você falou? Falar de novo. Só o quê, pai? Esse silêncio assim.
me dar um tempinho para pensar sobre o que você me disse? Todo o tempo, se eu quiser. Todo o tempo, se eu quiser. Sair. Não passou por 8 meses, 2 meses. No 8º, 6º, 8º mês, ele me chamou, você quer conversar? Eu falei, pai, o que foi? Olha, todo pai quer um filho assim, assado, né? Mas todo filho tem o direito de ser assim, assado. Então eu conversei com sua mãe já sabia, não é genial, né, gente? Nós homens, vocês que são héteros, casados, vocês acham que vocês mandam no mundo? Não, são as mulheres, elas são danadinhas. E aí o que acontece? Conversei com sua mãe, e aí, meu filho, olha, eu vou aprender isso com você. A única coisa que eu peço é que você se respeite. Não deixe muitas pessoas te humilharem em função, ele sabia falar o que era, né? Em função disso aí que você trouxe. Mas eu te amo, você continua sendo meu filho, e você está meu filho. Por que eu estou dando isso como exemplo? Os nossos lares são feitos, né? Não só de questões afetivas, amorosas, festas. Ontem na casa juntou eu, minhas 2 irmãs, meu sobrinho e minha sobrinha. E mamãe, vamos fazer um festival de pastel? Vamos! Aí compramos 2 massas de pastel. Pastel de carne, pastel de frango, pastel de banana com frango, pastel de banana com não sei o quê. Ou seja, nós damos um monte de pastel, sentamos à mesa, abrimos 2 garrafas de refrigerante e demoramos tudo sem remorso, sem culpa, com risos, com lembranças. Você lembra aquele dia que você e assim começou às 4 da tarde, terminou quase 11 horas da noite, em torno da mesa, com minha mãe, minhas 2 irmãs, meu sobrinho e minha sobrinha. O lar é feito disso também, né? Mas é também feito dessas questões que a gente tem que ter a oportunidade de falar e discutir. O laço consanguíneo que prende o princípio inteligente da criação no vínculo familiar é um elemento que deve ser utilizado com essas características. Não há como obscurecer o ambiente do mar. Obscurecer o ambiente do mar é obscurecer o princípio inteligente que nasceu na sua família, está vinculado a você, seja por que motivo for. Né? Então, talvez o seu lar esteja assim. Procure resolver, procure conversar, procure, acima de tudo, entender por que é que está assim. Por que é que seu pai, sua mãe, seus irmãos, quem quer que seja, estão passando por esses momentos de aflição e responder esse momento de aflição com essas características. Bebendo muito, sendo agressivo, inúmeras discussões, incompreensões. E a gente só faz esse caminho do entendimento conversando, olhando, observando, refletindo, estudando, inclusive a nossa participação dentro dessa primeira sociedade que a gente chama de família. Tá bom? Por favor. Como arrumar essa bagunça, gente? Taxa preta, interna, separa, né? Põe os meninos na creche, muda de mulher, né? Tem umas coisas assim. Eu acho tão engraçado, eu já falei isso aqui. Geralmente o homem cinquentão, quando ele separa, né? Ele diz que arrumou uma alma gêmea. Mas geralmente essa alma gêmea tem metade da idade dele. Não é possível que Deus se enganou tanto. Porque essa alma gêmea tinha que ter uma idade semelhante. Mas não, ele procura uma metade. Agora eu acho muito engraçado também, é que quando a mulher toma esse tipo de atitude, o homem é um cara sensacional pegador, a mulher é a vida. Eu não consigo entender essas 2 medidas. Se um homem de 50 pode ter uma menina de 25, por que uma mulher de 50 não pode ter um menino de 25? Que medida é essa? Que situação é essa? Em que eu posso tudo e o outro sexo não pode nada. Então ninguém pode nada, todo mundo pode tudo. Hoje, eu estava ouvindo um papo assim, inclusive, a maior taxa de preconceito vem do universo feminino. Porque hoje eu estava ouvindo 2 mulheres conversando lá embaixo, na livraria, você ouve tudo,
fato era justamente esse. Minha filha, minha vizinha, ela não se pouco tempo. Ela se separou recentemente, tem alguns anos, meses lá, e agora está com um namoradinho, não podia ser filho dela. Mentira, mas as mulheres estão muito sem vergonha. Eu vi hoje duas mulheres conversando sobre isso e assim, perdendo calma na outra, né? Por que não pode? Por que o homem 50 pode ter uma mulher de 20 e uma mulher de 50 não pode ter uma mulher de 20? Então, como arrumar essa bagunça? Como organizar essas questões todas? Vamos lá, por favor. Oi? Ai, que lindo. Então, convide Jesus para cear com você e seus familiares. O Cristo. O Cristo é o maior terapeuta de família que já pode existir, já existiu. O ruim é que a maioria de nós o coloca há 2000 anos atrás. E o Cristo não está há 2000 anos atrás. O Cristo, na verdade, ele está anos-luz de nós. Dá um exemplo. Numa sociedade, o Gilmar falou assim, a gente está cheio de legal, em que uma mulher valia menos do que um jumento, né? Haja visto, se a mulher fosse pega em adultério, qual era o mandamento de Moisés? Apedrejar até a morte. Mas a mulher, os homens não. Aliás, os homens que vão matar a pedrada, senão matar essa mulher que ela queima meu filho. Por quê? Porque a mulher, naquele universo, como ainda hoje, um pouquinho melhor, agora naquela região vocês conquistavam o direito de votar, né? Mas tem que usar aquela burca, aquela capa do ficado preto, né? Vocês não valiam absolutamente nada. Nada. Vocês não valiam nada. Vocês não tinham valor nenhum. Vocês não tinham direito nenhum. Vocês não poderiam falar na sinagoga, como ainda hoje não é. Vocês não teriam a condição de sair sozinha na rua, sem a companhia de um homem, que ainda hoje não é. Se naqueles países uma mulher sair na rua e ao pôr do sol ela estiver na rua sozinha, qualquer homem que passar pode violentá-la sexualmente. E ainda dizer que quem a levou a pecar foi ela, por estar sozinha no pôr do sol andando pela rua. Então Jesus, quando ele entra, né, no seu processo de treininho, ele exalta a mulher, né? Ele é um coach sensacional. Ele exalta a mulher. Ele coloca a mulher num nível tão interessante que a primeira vez que ele se apresenta depois da sua morte, 3 dias depois, é a uma mulher. Porque os homens estavam morrendo de medo sentido. E ele se apresenta a uma mulher. Tanto é que quando ela vai falar para os apóstolos, né, eles viram para essa coisa, você é doida. Se Jesus tivesse para aparecer para alguém, aparecer para nós, homens, não para você, que além de tudo, é uma leitinha bem duvidosa. Se apresenta para ela, né? Quando Jesus está na casa de Pedro, e aí entra Maria Madalena, se joga aos pés dele, lava os pés dele com o que havia de mais precioso na época, que era o azeite, o óleo puríssimo, e seca os cabelos, seca os pés deles com o cabelo, e os fariseus, você está doido? Uma dessa mulher não pode estar aqui, outra era uma prostituta. Eu nunca vi fé tão grande em Jerusalém quanto dessa mulher que está aqui. Olha ele levantando, né? Jesus tinha uma quantidade de seguidoras femininas enormes. Por que geralmente elas não são citadas na Bíblia? Porque elas não tinham nenhum valor para ser citadas na Bíblia. A não ser Maria,
embaixada, é isso, é aquilo. Você vai levar meses para esse povo chegar no Brasil. Enterra aqui, é mais barato, aqui não precisa cavar, são cavernas, né? Não teve jeito. Aí me perguntaram para ele, já começaram a achar que ele gostava mais da sogra. Eu falei assim, não, é que eles quiseram enterrar, cara. Que 3 dias depois ele ressuscitou. Olha só. Não enterraram no Brasil. Enterra no Brasil. Vai que essa mulher ressuscita 3 dias depois. Eu pago o que for. Leva para o Brasil. Então Jesus, vamos colocar esse cara. Esse cara que eu falava assim, ó, saber que você é a luz do mundo, o sal da terra. Se você disser nas montanhas, das suas dificuldades, dos seus problemas, sai daqui, vai para lá, ela vai te obedecer. Mas para isso você tem que ter fé. Não precisa ser uma fé grande não, hein? Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, cara, você vai fazer coisas incríveis. E aí, eu estava num evento lá em São Paulo, no mês passado, sobre ciência e espiritualidade, e tinha um cientista que a gente já trouxe aqui, o Cláudio Sanata, e ele estava falando das origens da nossa raça humana. E ele falou uma coisa que eu falei, gente, isso realmente é genial. E ele falou, se vocês sabem que para nós nascermos houve a necessidade de uma estrela morrer. E aí a gente perguntou por quê? Porque todos os elementos que existem na nossa conformação orgânica, física, estão presentes na estrela. Quando a estrela se contrai e depois explode, ela espalha esses elementos químicos por todo o universo. E esses elementos químicos compõem planetas e todos os corpos físicos, orgânicos que lá vão renascer. Por isso, quando Jesus disse, vocês são luzes, ele não falou de uma maneira apenas alegórica. Ele disse que nós temos elementos de estrelas na nossa constituição física. Por isso que Caetano fala assim, que gente foi feito para brincar. Isso não é genial? E aí eu sou uma estrela única, eu sou, e vocês também são. Eu vou perder meu tempo e ficar brigando com um pedaço de bife maior, gente. Com isso, eu não sou estrela, eu tenho o universo inteiro para eu circular. Meu parente mais próximo é Andrômeda, Órion, ou todas as estrelas que fazem parte da nebulosa, da qual o nosso planeta também é uma casa. Olha que grandiosidade. Levar esse cara para dentro da minha casa, para eu poder entender que aquele meu marido difícil, aquela minha esposa complicada, aquele meu filho egoísta, é uma estrela. Então o lar é uma constelação de estrelas. O que a gente precisa é só dosar o nosso brilho. Nosso brilho emocional, nosso brilho comportamental, nosso brilho de mente, de pensamento, de emoção, para que isso tudo se concretize numa verdade que Jesus falou. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, cara, você move o universo. E fé não é essa fé mística que a maioria de nós tem, essa fé do troca-troca, né? Se você fizer passar no vestibular, Deus, eu paro de comer bife. Deus quer saber se ele come bife ou deixou de comer. Eu sempre falo que Deus é dono da boiada, aliás, o boi foi ele que criou. Para quem quer ter um pedaço de bife, você vai deixar de comer. Para de bobagem. Né? Ele não quer que você pare com nada, a não ser com essa criancíssima maturidade. E assuma a sua real posição de estrela, apagadinha ainda, mas com todas as possibilidades de se tornar alguma coisa fenomenal. Basta esse movimento. Fé quer dizer entendimento do meu potencial. Não é nem crença, porque crença muda, mas é a certeza de que se eu tenho problemas, são frutos das minhas imaturidades e a minha maneira imperfeita de ver o mundo, lidar com o mundo. Se eu construo, se há alguma coisa positiva na minha vida, é fruto do meu trabalho, da minha elaboração, da minha força de vontade, com o auxílio de Deus, da espiritualidade, das pessoas que apostam em mim. Fé é isso. Quando
Agora me diga alguma coisa que eu não sei. Me surpreenda. Você me diga outra coisa que eu não sei. Porque eu vou fortalecendo ele, nem que seja o meu ego. Entendeu? Vamos convidar Jesus Cristo para cear conosco. Vamos tirar, mandar para fora esse Faustão, esse Big Brother, esse ratinho, essa vinhaca que só empobrece a nossa mente e estreita a nossa capacidade de ação. E vamos convidar o Rei Solar, nosso irmão em luminosidade, porque ele mesmo afirmou: vocês são poucos que estão fazendo aqui, ressuscitando ouro, andando sobre as águas. Pô, isso que eu faço, vocês vão fazer muito mais. Acreditem, vocês vão fazer muito mais. E aí, está lá aquela tempestade. Aí, Pedro acorda assim, aquele povo só comia e dormia. Aí Pedro acorda, quando ele olha assim, naquele monte de raio, trovão, Jesus também adora os efeitos especiais, né? Adora uma coisa assim, meio hora que eu estou chegando. Aquele monte aí, vem Jesus andando, cara, sobre as águas. É um fantasma, é um super-homem. Sou eu, Jesus. Aí, Jesus. Pedrão, e aí, o que está rolando? O Senhor só está andando sobre as águas. Aí, Pedro, beleza, vem também. Visual, visual. Não, vem, senhor, vem cá, vamos casar aí, tá feio, mas é legal. Você garante? Vem comigo. Aí, Pedrão. Os outros detalhes. É que vamos fazer uma certa. Alguém vai fundando. Aí vem Pedro. Para fazer assim. Foi pezão. Mas o senhor vai ter medo? Não. É coisa de uma furada. Foi o outro. E dá uns 4 passos em cima d'água. Mas ele não! Vacilou. Não tem fé. Você ia conseguir, mas é difícil ficar sobre as águas. Não, olha, se você tivesse se concentrado mais, acreditado em você, no seu potencial, você ia chegar onde estou. E agora, mais legal fazer a gente foi lá e foi embora. Ou seja, esse moço, Jesus Cristo, que assombrou tanta gente com as suas ações milagrosas e com a sua fala, que nos assombra até hoje, ele nos afirma, e ele comprovou em vários momentos, né? Tem um momento em que Pedro, acho que é Pedro, que eu não vou lembrar agora, eles passam por uma porta de Jerusalém, e aí um cara pede, um mendigo pede a ele ouro, dinheiro, né? Aí ele fala assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus você levanta e anda. Cara, tu conseguiu lá falar para Jesus. E o cara andou. E quando ele vai começar a cumprir sobre ele, várias outras coisas, ele fala: por que você se surpreende? Na verdade, o que você usou foi o que eu te dei como elemento de ensino, mas a força que você movimentou é oriunda da sua confiança. Então vai fazer as coisas que você tem que fazer, porque eu quero que já está acabando. Né? E assim somos nós. Agora tem um movimento que aposta no nosso fracasso. Né? E esse movimento ele é grande, ele é poderoso, ele tem vários setores das nossas vidas. E toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa para assumir essa nossa paternidade, ou essa nossa vertente divina, vem esse sistema e fala: não, você não está pronta. Como você é? Como você acha que você vai
Nossa! Como? Com o evangelho lá. Não é? Toda vez que a gente se propõe a fazer uma atividade como essa, é o Cristo entrando na nossa casa pela porta da frente. Ali, com a sua integridade, luminosidade, inteligência, sagacidade, persuasão, força de vontade, força moral. E eu não disse que a nossa casa tem, o nosso lado tem um aspecto físico e um aspecto energético? Toda vez que essa figura que existiu e existe entre nós, com seu potencial, é convidada a entrar na nossa casa, essa atmosfera se modifica e passa a ser o elemento primordial no nosso lar. Por favor. Como faço? Um dia da semana, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, da sua disponibilidade. Abra o Evangelho, ouça uma música legal, e faça as suas orações, converse com o Criador. Fale com Ele das suas questões, se você estiver fazendo sozinho, né? Das coisas que te afligem, e te coloque à disposição para que você possa ser auxiliado. Quem pode participar? Todo mundo que tiver vontade. Seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, o cachorrinho, o peixinho, todo mundo que tiver essa disponibilidade de se reestruturar do ponto de vista energético, emocional, espiritual, é bem-vindo. Marcão, eu posso fazer, você pode fazer a mesa, que eu acho que é um lugar super legal, porque é onde a gente faz as nossas refeições, então nada melhor do que ter aqui a refeição do Espírito. Mas você pode eleger um cantinho da sua casa, onde possam comportar as pessoas de maneira confortável e agradável. Posso fazer no jardim, posso fazer no playground do prédio, onde você achar legal. Você junte as pessoas que estão com essa disponibilidade. A única coisa é, faça nos dias que você pré-estabelecer, no horário que você pré-estabelecer, porque aqui na casa tinha um cara que fazia o culto do Evangelho, e ele fazia um dia outro. Aí o dia que o dado falou assim, nós não vamos mais na sua casa, porque nós temos mais o que fazer do que cantar a porta fechada e o senhor lá. Então o senhor define o dia e uma hora que a gente volta. Até lá, não conte conosco. A gente faz escrito, não tem nada para fazer. Posso fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Na verdade, você não estará sozinho. Pelo menos o seu anjo guardião estará com você. Você sabia que vocês têm um anjo guardião? Um espírito que assumiu a responsabilidade de estar com vocês durante toda a sua etapa reencarnatória. Vocês sabiam que vocês não acordam de manhã e não deitam à noite sem assistência energética do seu orientador espiritual? Ele já aplica um passe para você dormir, ele te vence para você acordar bem. Você já conversou com o seu anjo guardião? Já bateu um tete a tete com ele? Já falou assim, todos nós temos o desamparo no projeto divino, não existe, tá? O que modifica no seu lado? Tudo muda na sua casa. Se era escuro, sombrio, frio, mal cheiroso, se torna claro, limpo, alegre, higienizado energeticamente. Tudo que porventura felicitava o seu lar energeticamente deixa de existir e vai sendo mantida essa estrutura energética à medida em que você realiza no cotidiano o seu culto do Evangelho. É a sua mente, é a sua vontade envolvida nos conceitos de Jesus, que é o cara que você convidou para entrar na sua casa, se interpondo com as sombras, com as trevas, com os espíritos infelizes. E isso vai fazer com que a sua mente e o seu coração se tornem mais também receptivos às intuições do seu anjo guardião, do Espírito que é responsável pelo seu lar. Que vocês sabiam que você tem um espírito familiar que é responsável pelo seu grupo de espíritos que reencarnam? Então você vai começar a ter sugestões melhores, ideias vão começar a surgir. Eu nunca pensei nisso antes. Então faça. Vou resolver o problema para vocês não, tá? Mas as intuições, ou ver as coisas com outros olhos, ouvir com outros ouvidos, porque a sua casa está limpa e você também está sendo limpo energeticamente, tá? E o que modifica em mim, eu já coloquei. Eu vou ter mais condições de me reequilibrar emocionalmente. Você vem aqui, recebe o passe, é limpo, é vitalizado, volta para sua casa e mergulha no mar de energia condizente com
As equipes espirituais, quando você lê, por exemplo, sobre a luz do lar, que é a dona períoda nas caravanas, quando eles vêm das dimensões espirituais para uma ação de socorro, eles buscam ambientes onde eles possam montar acampamento. Eles veem a luz, então a sua casa se torna como um farol. Viu aqueles faróis que vão guiando os barcos em noite escura no mar? A sua casa se transforma nesse farol. Então você pode ter simplesmente beleza acampar na sua cozinha. Você acordar para tomar uma aula de cá, vamos descer e fui direito. Beleza? Tomada não do pouquinho. Fazendo trabalho. E é verdade isso, né? A sua casa se torna uma referência espiritual. E, segundo o anjo Inácio, ela pode ser inclusive catalogada nas dimensões espirituais como um ponto, um porto seguro para as demais, as variadas caravanas que vêm à Terra com diversidade, com diversas possibilidades de trabalho. Assim como, quando a nossa casa está suja, também se torna referência para os espíritos que objetivam fazer o portal. Na casa do Marcão, na casa do Notícia, lá tem tudo de lá a gente compra o nosso peixinho, então, seu lar, sua casa, uma referência espiritual. Você já pararam para pensar isso? Que legal. Eles estão lá em Aruanda, o Ângelo conversando com o André Luiz, com o Joana de Ângeles. E aí, Joana, o que vai fazer de novo trabalho social? Lá na Terra, lá em Belo Horizonte, ou ficaram na casa de fulano de tal. Aquela casa sensacional. Já estive lá, olha, fica na sala. A sala é o ponte. Ali, e eles vão comentando, falando. Mas é isso, João falando. Sua casa tem uma referência, que é a casa de Joana. É verdade, tudo mundo. Né? Por favor. Pois onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, a vaca tem que se sentir, não. Jesus preparando. Ali estou no meio deles, né? Então você sozinho e mais o seu anjo da guarda já são dois, né? Então ele falou, dois ou três. Então você sozinho, o seu orientador espiritual, mais o orientador do seu lado, já são três. Então ele está lá. Então Jesus está ali dentro, sentado à sua mesa, conversando com você, despejando sobre nós essa sabedoria, essa alegria, essa boa vontade, a versatilidade, a maneira diferente de ver o mundo. E dizendo, olha, eu não lembro, cara, isso é convite não. As coisas são complicadas, são difíceis. Esquenta a cabeça não, você vai sair vitorioso dessa. Eu acho que esse, principalmente para nós, espíritas espiritualistas, é o momento mais apropriado para a gente poder efetivar e fundamentar esse projeto das nossas casas. Porque nós, todos os dias, todas as horas, estamos sendo bombardeados por questões que estão nos afligindo de uma maneira como nunca. Né? A gente vê o terrorismo tomando conta do mundo. A gente vê pessoas fugindo dos seus países, invadindo outros países, na tentativa de viver bem. Nós vamos ver, eu fico me perguntando, de onde sai tanto dinheiro no Brasil? Por que tantos bilhões, trilhões, trilhões, tudo vem tanta grana, para onde está esse dinheiro? A gente vê toneladas de remédios jogando fora, e aí você vê ali nos hospitais públicos, UPAs, pessoas tendo bebê no corredor. Então, agora é uma hora muito apropriada, porque se nosso lar, se a nossa casa se torna uma referência para o mundo espiritual, e o mundo espiritual é o mundo real, vocês já imaginaram quanto a gente pode fazer pelo nosso país e pelo nosso mundo sem sair da nossa sala de jantar? Vocês já pararam para pensar que, por isso que Jesus falava assim, se você tiver fé, entendimento da força que você tem, do potencial que você tem, sendo luz, filho das estrelas, cara, você vai falar para esse problema, sai daqui e ele sai, porque você não vai falar simplesmente por falar, você vai falar com autoridade, de conhecimento, de reflexão, de troca de informações, com o que há de mais importante no planeta Terra, que é
sendo que a gente tem uma usina de ideias e de possibilidades reais de mudança ao meu lado, todos os dias, 365 dias. E eu perco todo dia essa oportunidade com coisas que não são tão interessantes assim. Se eu tivesse 15 minutos, uma vez por semana, com todos, com a grande maioria da minha família, assentados à mesa, juntamente com esse revolucionário Jesus Cristo, para conversar nessas circunstâncias sobre um outro âmbito, sinto dizer, eu ficaria muito feliz em afirmo sem medo de errar, que a gente já teria mudado muita coisa. Se não lá fora, pelo menos em nós mesmos. Né? Por favor. Então eu, Marcos Leão, Calumba, que foi o cara que me deu todas essas ideias, agradeço a ele, né? E desejamos, focando um ótimo início de semana. E eu gostaria que, ao sair daqui, vocês tivessem o entendimento da importância desse movimento de implantação do culto do Evangelho lá. E para facilitar isso para vocês, quando vocês saírem hoje, todos vocês vão receber o roteiro para realizar o culto do Evangelho lá. Tá? O roteiro e uma mensagem do livro Você com Você, que vai ser a mensagem inaugural do seu curso do Evangelho lá. E hoje, todo mundo que comprar o livro Você com Você, que está no valor de R$ 49, vai receber o livro para a implantação do Evangelho lá e mais um livro da sua escolha para que você possa levar para casa. Então você vai ganhar o livro, vai comprar o livro Você com Você, vai ganhar um livro para você fazer o curso do Evangelho lá e vai ganhar um outro livro da sua escolha para que você possa levar para casa. Isso tudo, em função de tudo que a gente conversou, é um incentivo que a gente dá para que vocês possam fazer isso. A livraria está fechada, ela vai abrir a semana que vem, que a gente está reorganizando o catálogo dela, porém a mesa com o livro, tudo que vocês precisam, vai estar no pátio, tá? Então vocês podem levar a mensagem e o culto. Se quiserem, eu aconselho a comprar o livro, vocês vão levar o livro, mais um livro para fazer o culto do Evangelho lá, e um outro livro, a sua escolha, que vai estar à disposição de vocês ali de presente, tá? No mais, beijos e tchau! Mais uma salva de palmas para o Marcos. Bom, quem vem a casa pela primeira vez? Que beleza! Cadê a Andréia? A Andréia vai entregar a vocês uma lembrancinha que as meninas gerais, são as meninas que vêm aqui à casa durante a semana para poder fazer as lembrancinhas para quem vem à casa. Pequena lembrancinha, só para lembrar mesmo, é um carinho. As meninas gerais, elas vêm aqui, parece que segunda ou terça-feira. Vem na segunda-feira, vem aí à tarde. São elas que fazem essas belezas aqui, confeccionam e que decoram a nossa casa. Nosso muito obrigado às meninas gerais. Estão sempre nos ajudando. Água viva que o diga, com aquelas delícias que a gente permite, não é? Nós temos reuniões aqui às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, que é de orientação espiritual. Temos nos domingos às 9h30, que é os estudos do Evangelho, 8h30, né? 8h30, estudos do Evangelho, e à noite, que é essa reunião de tratamento espiritual. Então sejam muito bem-vindos e chamem aqueles também que vocês acham que vão gostar. Alguns avisos. A Fátima Deléo, quem conhece a Fátima aqui? Isso, a nossa bruxinha do bem. A Fátima Deléo, ela é farmacêutica e trabalha aqui conosco. Hoje ela está na casa e ela vai distribuir gotinhas. Então, aqueles que estiverem a fim de se prevenir contra a dengue, ela vai distribuir gotinhas lá fora, assim que você sair,
ela vai pingar umas gotinhas na língua, tá bom? É para prevenir o seu organismo contra o vírus da dengue. Tratamento médico espiritual lá na clínica Joseph Kleber. Esse tratamento médico espiritual ele acontece lá na clínica aos sábados, uma vez no mês, né? E o Francisco está lá fora na mesa, então ele está fazendo as inscrições daquela ficha daqueles que se interessam em ir na clínica holística para fazer algum tratamento médico espiritual, são casos físicos, tá? Dores, qualquer tipo de doença. Cartas consoladoras vai acontecer no dia 6 de março. Os portões serão abertos às 7 horas. Então, você que está interessada em receber aquela carta consoladora aqui na casa de Everilda, receber aquela carta consoladora do seu parente, daquele amigo, aquela pessoa querida, venha, chegue cedo, porque é muita gente, não é? Para você poder dar o nome da pessoa para receber essa carta. Então, domingo, 7 horas, os portões serão abertos. Acho que é só. Não esquece de tomar gotinha lá, não tá? Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus por essa palestra tão importante nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, com Tua ajuda, com Tuas bênçãos, Senhor, sermos luzes que brilham sempre. Que possamos, através da nossa luz, Senhor, sabermos entender o nosso próximo, entender o nosso esposo, a nossa esposa, entender os nossos filhos. Que possamos, Senhor, fazermos da nossa casa um ponto de amor para a espiritualidade. Que eu possa voltar ao meu lar protegida por Ti. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que ainda não tomaram o passe e que não foram atendidos ainda para